mas foi muito rápido eu acabar migrando para a área de vendas, né? Para a área de representação dos produtos. Isso foi muito natural. Por quê? Como imunologista, a primeira coisa que eu percebi foi a qualidade científica do trabalho que a ForLife faz. Isso realmente me deixou muito impressionado. É óbvio que quando você começa a se interagir com um determinado tema, com uma empresa que você não conhece, a primeira coisa que precisamos fazer é averiguar, descobrir a origem, como que começou o trabalho, quais são os certificados que a empresa apresenta, quais são os critérios de qualidade que ela disponibiliza para o público. E, no meu caso, como é a minha área, como cientista, imunologista, em especial nessa área, né, de imunologia, eu precisava ver se a empresa tinha respaldo científico. E aí eu fiquei absolutamente surpreso, não, uma surpresa boa, fiquei, na verdade, encantado ao perceber a quantidade de artigos técnicos científicos que a ForLife apresentava na literatura científica mundial, com patentes mostrando que o produto que ela tem é de extremo rigor científico. Isso me deixou muito animado. Foi então que eu comecei a desenvolver uma série de vídeos didáticos sobre o sistema imunológico para que a ForLife pudesse utilizar ali logo nesse início de trabalho do Carlos Fusco com a empresa aqui ano passado. E aí, mais no final do ano, aí na virada de 2020, eu decidi migrar para a área de representação, de vendas, porque eu percebi que havia também uma oportunidade de ganhos financeiros, uma oportunidade de transformar aquele conhecimento científico que eu gosto, que eu trabalho, em uma renda, uma fonte de renda para mim e para minha família. Então, eu consegui conciliar as duas coisas na ForLife. A parte científica, eu sempre recomendo para as pessoas que eu conheço e para as pessoas para as quais eu dou aula e dou consultoria, você precisa trabalhar com aquilo que você ama. Você precisa fazer aquilo que realmente te entusiasma, aquilo que te faz sair da cama com prazer, com alegria. Não adianta você acordar para fazer algo que você não gosta. Isso traz tristeza, isso traz depressão. E quando você trabalha com algo que você ama, com algo que você realmente tem paixão, é o contrário. Isso te impulsiona, isso te dá esperança e te faz crescer. E eu, como um cientista, por ter amor à ciência e amor à imunologia, entrar numa companhia de imunologia foi quase que como um presente dos céus para mim. E essa é a ideia, então, foi assim que eu entrei, Anderson. Foi realmente a minha paixão pela ciência, pela imunologia, me trouxe uma companhia científica que trabalha com imunologia. Então, é como um casamento perfeito. Eu tenho uma enorme alegria em trabalhar aqui com a ForLife. É isso. Ótimo, doutor. Que alegria. Penélope, sua vez. Muito legal, doutor Luiz Augusto, que você tenha falado sobre essa questão científica, né? Inclusive, hoje eu estava falando com um cliente e paciente, né? E ele levantou essas questões sobre as comprovações científicas e tudo mais. E eu, só antes de me apresentar, né, eu estou pegando só essa deixa do Dr. Luiz Augusto para a gente entrar nisso. E eu falei que a gente tem sim esse respaldo, né? Nós temos esse respaldo científico, a ForLife tem isso muito, e é isso que nos dá a segurança de seguir trabalhando, né? E seguir levando para o mundo essa bendição que são os produtos da ForLife. Eu sou psicóloga, sou formada há 10 anos, e assim como o Dr. Luiz Augusto, eu conheci a ForLife o ano passado, através de um colega de profissão, que ele me apresentou os produtos, e eu tive, obviamente, passei pela experiência ForLife, né, que é consumir os produtos, né, e aí comecei a ver uma mudança na minha qualidade de vida, né, e aí comecei a estudar os produtos, comecei a me envolver muito, né? Porque essa é a minha natureza. Quando eu conheço algo, quando eu quero fazer algo, eu entro muito eu procuro me apropriar, né, de tudo.
E casou perfeito, porque os suplementos da For Life, a gente não tem cura, né? Não traz cura, a gente não fala de cura, a gente fala de qualidade de vida, de bem-estar, né? E enquanto psicóloga, enquanto profissional de saúde mental, é isso que a gente almeja, né? Para o ser humano, né? A homeostase, né? O equilíbrio, né? Corpo e mente. Então, assim, a gente sabe que para que o corpo funcione, o corpo é uma máquina perfeita, mas para que o corpo funcione, né, para que a máquina perfeita funcione, as engrenagens todas funcionem, né, tudo tem que estar em equilíbrio, né? Então, os sistemas têm que estar em equilíbrio, né? Então, assim, eu sempre procurei muito estudar e trabalhar questões holísticas, né, de energia. Então, tudo isso é For Life, né? Tudo isso são os produtos da For Life, são produtos naturais, que vêm da terra, que vêm da natureza, né? Então, assim, para mim está sendo um prazer, né, trabalhar com os produtos, e é como o Dr. Luiz Augusto falou, eu amo trabalhar com a For Life, adoro acordar e falar de For Life, né? E é isso aí. Acho que cada um no seu tempo, cada um com a sua intensidade. Eu digo muito que Anderson, por exemplo, é Anderson Carpes Doctor, porque ele tem um domínio incrível do plano de negócios, né? Ele fala assim, ele se empodera, ele faz os cálculos. E assim a gente vai mais para o lado dos produtos, né, dos benefícios, que são incríveis também. Enfim, e estamos aqui para tirar dúvidas, para mostrar o quanto de importante é que o seu sistema imunológico esteja em dia, para que sua saúde emocional e afetiva também esteja em dia, né? E vamos aí. Muito obrigada, Penélope. E aí, vamos dar as boas-vindas também a Heloísa. Heloísa, o tempo é seu. Boa noite a todos. Muito obrigada por vocês estarem aqui, porque hoje nós vamos estar passando aqui experiências, né? Experiências boas. É um prazer ver o Dr. Luiz aqui na sala. Ele está aí na frente de batalha contra o coronavírus, trabalhando muito. E ver todos vocês aqui, alguns da minha equipe estão aqui também, né? Nós somos uma família. E nós hoje a gente vai mostrar para vocês o catálogo que os médicos científicos da For Life, eles elaboraram esse catálogo. E é muito importante as informações que tem lá. Aí eu, de vez em quando, eu vou chamar aí o Dr. Luiz para falar um pouquinho das comprovações científicas, né? E a doutora Penélope também. É um prazer ouvi-la, viu, doutora Penélope? Eu sei que psicólogo, gente, psicólogo ajuda muito, ajuda muito. Quem ainda não teve essa experiência, eu falo. Ainda mais agora, né? Eu acho que a gente vai precisar mais deles ainda. Ainda mais com os produtos, né? Com a For Life, só vai somar na vida de muita gente, vai ajudar muitas pessoas. Diante dessa crise toda que a gente está passando, a gente sabe que vai abrir um leque muito grande aí. É hora da gente se unir, né? E somar os conhecimentos, um ajudar o outro. E vamos que vamos. Então, vamos começar, ô Tati? Sim, agora mesmo. Vai começar nessa parte. Existe comprovação científica, né? Esse gráfico eu achei ele muito interessante, porque quando eu conheci a For Life, eu estava estudando justamente essa planta, gente, a babosa. E eu estava compartilhando a babosa com as pessoas, porque eu sei que ela ajuda, né, na parte de modulação do sistema imunológico, então ajuda também como um coadjuvante no tratamento de câncer. E eu estava passando por problemas na família, assim, quando eu conheci a For Life. E o que me chamou mais atenção foi que esse estudo mostra 196 produtos, e aqui tem alguns dos principais, né, que ajudam aí no tratamento do câncer. Então, a babosa, ela apareceu. Aqui, ó, aloe vera. Só que ela ajuda em quantos por cento? 26%? Não, 15%. 15%, aqui, ó. 15%. A afetividade dela, né?
Mas olha o transfer factor, o tanto, gente, 437%. Então, assim, aquela resposta que eu estava buscando para minha família, eu encontrei aqui, né, na For Life. Porque quando você busca querer ajudar as pessoas, a gente acaba atraindo, né? Eu acabei atraindo a For Life na minha vida. E eu, da mesma forma que eu compartilhava sobre as plantas medicinais, eu agora compartilho sobre os fatores de transferência. E os fatores de transferência é o mais poderoso, né? Reforço para o nosso sistema imunológico. Né? Só que, assim, a maioria das pessoas, elas não estão preocupadas com o sistema imunológico, elas não sabem a importância de cuidar do sistema imunológico, né? Então, assim, eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho, doutor Luiz, para a gente, qual que é essa importância do sistema imunológico? Por que ele é tão importante assim para as nossas vidas? Perfeito, Heloísa. Essa é uma pergunta muito inteligente que você está fazendo e que eu ouço poucas pessoas falarem. Gente, o que acontece? Olha, a gente sempre ouve alimentos que são responsáveis por melhorar alguma parte no corpo e não pensa duas vezes em fazer. Quer ver? Ó, vou só fazer uma pergunta simples. Qual que é o alimento que a gente consome para melhorar os olhos? Por exemplo, se você quiser uma visão melhor, qual alimento que você vai consumir? Quase não fala, logo de cara. Se não falou, pensou em cenoura. Sempre as pessoas falam isso. Ah, se você quiser ter uns ossos fortes, qual alimento que você vai consumir? Ah, então você vai consumir leite, porque tem cálcio. E assim, tem vários e vários e vários alimentos que a gente conhece, que a gente come, para melhorar alguma parte do corpo. Mas ninguém pensa em melhorar o sistema imunológico. Esse é um problema muito sério. Porque se o seu sistema imunológico não funcionar bem, se você não consumir no seu dia a dia alimentos para o seu sistema imunológico, você necessariamente, obrigatoriamente, terá mais alergia, rinite, sinusite, processos inflamatórios que causam dor no corpo, nas articulações, como artrite reumatoide, certo? Você pode desenvolver, ter uma propensão maior a desenvolver doenças infecciosas mais graves, como a pneumonia, como a hepatite, problemas inflamatórios no intestino. Sabe essas pessoas que têm uma dificuldade no intestino regular, quase sempre fica com prisão de ventre, aí depois fica um período gigante de diarreia e não sabe por quê? A resposta está: sistema imunológico. O seu sistema imunológico não está treinado. O seu sistema imunológico não está adaptado a entender o que se passa no seu organismo. E a razão é muito simples, pessoal. Eu vou explicar. Entendam só. Sistema imunológico é um conjunto de células chamadas linfócitos e células mononucleares, que são os macrófagos, os neutrófilos, basófilos, tá bom? Células dendríticas. Essas células, elas vivem no sistema linfático, que são os linfonodos, e de vez em quando elas vão ao sangue. Para quê? Para identificar problemas no seu corpo. Problema no seu coração, no seu pulmão, no seu sinos aqui, ó, tá? No seu sistema de sinos, que é uma série de canais que tem aqui no rosto, que está aqui a ver com a narina, na sua faringe, no seu estômago, no seu intestino, no seu fígado. Então, essas células saem do sistema linfático e vão até os tecidos do corpo, na pele, e vão até as partes do corpo via sangue, para ver se tem algum problema. Quais são os problemas que podem ter lá? Bactérias, vírus, partículas sólidas que causam, por exemplo, as alergias, alguns alimentos que fazem mal, e assim sucessivamente. Mas qual que é o problema? As células do seu sistema imunológico, elas nascem na medula óssea e vão até o sistema linfático. E elas duram no seu corpo 3 dias, 72 horas.
A cada 72 horas, são novas células que chegam. Olha que beleza. Só que essas células que chegam após 3 dias, elas aprendem com as células que estão morrendo. Aprendem, literalmente, elas se comunicam e trocam moléculas entre elas. Uma dessas moléculas são os fatores de transferência. É o transfer factor da For Life. Então, a célula que está morrendo usa fatores de transferência para ensinar as células que estão acabando de chegar. E se você consome esse alimento natural na sua dieta, você vai ajudar as suas células imunológicas que surgirão no seu corpo daqui 3 dias a aprender mais rapidamente. Então, elas vão lembrar dos problemas que a velhota que acabaram de morrer estavam tentando resolver. E ao lembrar dos problemas, há uma grande confusão no seu corpo. Então, seu corpo vai inflamar menos. Um vírus que chegar vai ser morto mais rápido. Uma bactéria que estiver tentando se instalar no seu corpo vai ser rapidamente eliminada. Se isso não fosse verdade, se eu estiver mentindo, o pessoal que toma For Life, que está aqui no grupo, que me desmintam. Eu tomo For Life e não tem problema. Não tem problema inflamatório, não tem problema de rinite, de sinusite, de alergia, nem nada. Gripe, quando eu tenho, ela desaparece rapidamente. Por quê? Porque o meu sistema imunológico funciona 437 vezes melhor do que se eu não estivesse tomando fator de transferência. E a lógica é simples demais, gente. As células que daqui 3 dias irão compor o meu sistema imunológico já serão treinadas, ensinadas por essas moléculas a fazer exatamente o que tem que ser feito para que o meu corpo se mantenha saudável. Então, usando a palavra técnica que a doutora Penélope usou aqui no início, homeostasia, isso traduzindo no popular, equilíbrio, tá bom? Equilíbrio. Para fechar, Heloísa, desculpa prolongar, mas aí a gente fecha a coisa, para ficar bem claro. Gente, quando você tem dor de garganta, quando você tem rinite, quando você está tossindo, isso não é falta do sistema imunológico. Isso não é queda do sistema imunológico. As pessoas leigas dizem isso. Eu tive uma queda imunológica e gripei. Não. Você tem o seu sistema imunológico atuando de forma desequilibrada, em excesso, em excesso. Tanto isso é fato que um dos medicamentos que os médicos têm para curar doenças inflamatórias graves, como, por exemplo, a COVID-19, são anti-inflamatórios, corticoides, que vão diminuir a ação do sistema imunológico para tentar salvar a vida do paciente. Tá bom? Então, cuidem do sistema imunológico, igual você cuida dos seus olhos, dos seus ossos, do seu fígado, do seu intestino. O sistema imunológico não é um coadjuvante no corpo. Ele é um sistema tão importante quanto o coração. Se você não cuidar do seu coração, você vai ter sérios problemas e vai morrer. Se você não cuidar do seu cérebro, você vai ter sérios problemas e vai morrer. Se você não cuidar do seu intestino também. Então, cuide do seu sistema imunológico, porque a recíproca é verdadeira. Desculpa falar de forma dura, desculpa falar de forma enfática, mas quem não cuida do sistema imunológico diminui, em no mínimo, 20 anos o tempo de vida aqui na Terra. E não sou eu que estou dizendo isso, são todos os cientistas que trabalham com imunologia. Existem centenas de artigos científicos que provam que um sistema imunológico equilibrado prolonga a vida das pessoas. Tá bom? E a melhor forma de cuidar do sistema imunológico a gente vai aprender aqui hoje com a Heloísa. Certo, Elô? Vamos aprender juntos, né? Com certeza. Pode seguir. Então, o que são os fatores de transferência?
elas são nanomoléculas, né, de proteínas que transferem essa resposta imunitária, né, para, principalmente através de quê? Do colostro, quando este é dado para o bebê logo quando ele nasce. Então, é uma forma aí da gente adquirir esse fator de transferência, mas tem quanto tempo já que nós tomamos fatores de transferência em tão grande quantidade assim? Quando amamentamos a nossa mãe, o primeiro colostro, né? Então, o que a gente precisa agora? Tomar fatores de transferência novamente, porque a gente precisa ativar, né, o QI do nosso sistema imunológico. Nosso sistema imunológico ele é inteligente, as células são inteligentes. Então, quando o sistema imunológico está hiperativo, como o professor falou, né, ele está muito alto, então os fatores de transferência vão agir para acalmar. Se o sistema imunológico ele está hipoativo, os fatores de transferência vão agir para fortalecer o sistema imunológico. E se ele está desequilibrado, se ele está confuso, meio maluco, onde que surgem as doenças autoimunes, né? O próprio sistema imunológico ataca o corpo, então ele vai equilibrar, porque nós trabalhamos, a ForLife trabalha com nanotecnologia, né? São proteínas bem pequenininhas que dão inteligência às células. E são bilhões de moléculas de fatores de transferência, né? A importância. A Tati vai passar para a gente até um vídeo que mostra como que é, né, esse combate aí, esse exército lutando por nós. Mostra aí o videozinho, Tati, por favor. Seu corpo possui um sistema de proteção contra ameaças que podem vir causar sérios problemas. Para que seu sistema de proteção, ou seja, sistema imunológico, funcione bem, você precisa que todo o esquadrão esteja trabalhando empenhado e com força. As células NK literalmente matam ameaças que tentam invadir o seu corpo. As T trabalham junto com as NK informando quem são os invasores do mal. Já as B ajudam na produção de mais anticorpos e de lembrar o objetivo do esquadrão. Os fatores de transferência são proteínas que passam inteligência e poder que o seu sistema imunológico precisa para se manter forte, alerta e saudável. Os fatores de transferência são passados de mãe para filho em toda a natureza, e os mais poderosos estão contidos no leite materno, colostro bovino e na gema do ovo de galinha. A ForLife possui patentes e processos exclusivos de produção que permitem levar ao mundo todo, para milhões de pessoas, estes fatores de transferência. Tome ForLife Transfer Factor hoje e fortaleça seu sistema imunológico. ForLife, a empresa do sistema imunológico. Vendo, gente, a importância de cuidar do nosso sistema imunológico? E por que a gente não vai passar essa informação para o maior número de pessoas? É uma responsabilidade nossa, agora que nós temos conhecimento, né? A maioria que já tem, alguns podem estar começando agora, mas todos nós agora temos essa responsabilidade. E as pessoas não conhecem. As pessoas não conhecem, gente, fatores de transferência. Muitos médicos até não conhecem, né? Eu tenho certeza disso. Então, gente, é isso. Tá vendo como que é transferido através do colostro, né? E como que os fatores de transferência, ele aconteceu na realidade. Foi depois aí do Dr. Sharon Lowry, né? Ter conhecido em 1949 os fatores de transferência. Depois aí de um tempo, vieram muitas pesquisas, né, sobre os fatores de transferência, porque ele fez uma transfusão de sangue e ele pegava aquela pessoa que já tinha tido uma pneumonia naquela época, tuberculose, aliás, naquela época, e ele fazia o quê? A transfusão daquela pessoa que já tinha tido a tuberculose para uma pessoa que estava saudável, né?
Aí, uma pessoa doente, aliás. Então, aí, o que aconteceu? Ele viu uma melhora muito grande. Então, a partir daí, foram descobertos fatores de transferência, que é em 1949. E depois de muitos anos aí, né, a empresa já tem há 22 anos aí, a For Life, o David, o Zombi e a Bianca, eles começaram a entregar o lanchinho dele para a própria saúde deles, porque eles tinham uma situação muito boa, ele era milionário, mas ele tinha muito problema de saúde, né? Ele tinha asma crônica. Então, ele foi nas pesquisas, ele descobriu os fatores de transferência. Então, ele requeriu uma patente e começou a fabricar, né, as cápsulas, encapsular os fatores de transferência. Então, a empresa é uma empresa séria, que já existe há 22 anos no mercado, né, e trabalha com, assim, os produtos de muita qualidade, né? E assim, quero que passe mais um vídeo, por quê? Para mostrar como que é fabricado esses produtos, a identidade, a pureza que é feito ele, todo o processo, porque a gente tem que ter essa confiança de consumir o produto, porque muitas pessoas, né, têm essa dificuldade. Eu vou consumir um suplemento, vai me fazer bem? Não vai? Mas olha como que é fabricado esses produtos. Bem-vindos à nova fábrica da For Life, concluída em dezembro de 2015. Esta fábrica foi construída do zero, para apoiar e aprimorar a produção de milhões de produtos For Life que vocês vendem a cada ano. O nosso compromisso contínuo em fornecer-lhes os melhores produtos começa aqui. Vamos conhecer as inovações, tecnologias e controles praticados na fábrica, que asseguram que vocês tenham sempre produtos da melhor qualidade para compartilhar com seus clientes. Uma equipe de funcionários da For Life participa da criação de novos produtos que vocês consomem e vendem. Na construção da fábrica, foi previsto espaço para a expansão. Assim, ela poderá continuar crescendo e apoiando as vendas em nível mundial. Nossos funcionários são treinados para seguirem as boas práticas de fabricação, que ajudam a manter a qualidade dos produtos. A cada mês, toneladas de matérias-primas chegam de várias partes do mundo e são entregues ao departamento de e submetidos a rigorosos certificados que atendam aos nossos elevados padrões de qualidade. Estes elevados padrões ajudam-nos a respaldar nossos produtos certificados For Life Transfer Factor. Diariamente, até 75 amostras são enviadas aos laboratórios de controle de qualidade, onde os ingredientes permanecem retidos para testes. Após serem processados e testados, os ingredientes são armazenados até serem usados. Ingredientes que devem ser mantidos frios são armazenados sob refrigeração. Os operadores de dosagem usam um registro mestre de produto, ou receita do produto, para determinarem a quantidade de cada ingrediente na fórmula. Todos os resultados são validados antes de os componentes serem misturados. Inovadoras máquinas de mistura conseguem peneirar e misturar diversos ingredientes, criando uma mistura homogênea consistente. Misturamos entre 15 e 40 toneladas de ingredientes por mês. Após cada processo de mistura, a máquina é completamente desmontada e cada parte é limpa e higienizada individualmente antes de uma nova fórmula ser misturada. Esta etapa garante a integridade de cada fórmula de produto. Após a mistura e peneiramento, o produto está pronto para encapsulamento. Nossas máquinas de encapsulamento produzem entre 50 mil e 100 mil cápsulas por hora, ou até 50 milhões de cápsulas a cada mês. Durante o processo, os operadores controlam constantemente o peso de cada cápsula e realizam periodicamente checagens visuais de qualidade. Quando as cápsulas estão prontas, é hora da embalagem. Executamos 2 linhas de embalagem simultâneas, o que nos possibilita encher de 60 a 100 frascos por minuto, ou mais de 1 milhão de frascos por mês. A qualidade é monitorada continuamente nas linhas de embalagem, para garantir que vocês recebam a quantidade exata de produto em cada frasco. Após ser aprovado em uma rodada final de testes rigorosos, o produto está pronto para ser enviado aos distribuidores For Life e clientes ao redor do mundo.
Construímos esta fábrica de última geração como parte de nosso compromisso de longo prazo com vocês e seu sucesso. Continuaremos buscando formas inovadoras para melhorar a qualidade dos produtos e as práticas de fabricação, para que vocês continuem a oferecer o melhor aos seus clientes. Este mais recente empreendimento é apenas o começo. Então, gente, é cada dia melhorando mais e mais, né, a qualidade dos nossos produtos, e isso dá total segurança da gente estar trabalhando com os produtos. Eu sou bem criteriosa em relação a isso. Para produto para consumir, eu realmente tive que pesquisar bastante e ver que o produto é um produto certificado, né? Ele está aí na mesa de referência dos médicos, né? Esse livro, todos os produtos que eles são produtos que não são por receita, são produtos mais naturais, né? Eles estão nesse livro. São um livro de referência aí, que fica na mesa dos médicos aí nos Estados Unidos, tá? E o produto ganha prêmios, assim, todo ano, né? Como melhor suplemento para imunidade em 2019. Então, assim, não tem dúvidas, não precisa ter medo de indicar esse produto. A empresa garante a qualidade, garante a satisfação, né? Se com 30 dias o produto não fez aquilo que ele faz, que ele fala que ele faz, né? As especificações ele não se cumpriram, então a pessoa pode requerer até o dinheiro dela de volta. A For Life garante isso, né? Então, assim, produtos realmente de qualidade. A gente tem total confiança de oferecer para os nossos clientes, tá? E qual que é a comprovação científica? Né? Existe comprovação científica? O doutor, tenho certeza que ele tem aí, a doutora Penélope também, ela tem estudos aí que comprovam, né, o que os fatores de transferência podem agir na parte afetiva, juntamente com o sistema imunológico. Eles se convergem, na verdade. O sistema imunológico e a parte afetiva, elas trabalham juntos. Então, tem uma resposta aí que através de estudos, né, comprovado que pode estar nos ajudando no nosso dia a dia, no estresse, na ansiedade, né? Vamos ver aqui, ó, o transfer factor é superior a outros moduladores, inclusive mais conhecidos, por ser extremamente eficaz na melhora do sistema imunológico, né? Não causa reações adversas e é eficaz tanto em adultos como em crianças, né? Para vocês verem, nós temos uma proteína que até as crianças podem tomar. Uma pessoa idosa também pode tomar a nossa proteína, não vai sobrecarregar. Outra comprovação aqui, a For Life, ela fez um teste com 21 pacientes, foram 21 pacientes adultos, e aparentemente saudáveis, né? E olha a resposta que teve. De amarelinho, vocês podem ver, é um invasor, né? Um agressor. E esse branquinho aí, tá vendo? Que é o anticorpo, que é o que defende, né? Então, depois de 4 semanas usando os fatores de transferência, olha o que aconteceu. Na primeira aqui, à esquerda, no primeiro desenho, você pode ver, tá pau a pau ali, né? A guerra. Olha, e você vê que ainda tem aí invasor aí sobressaindo mais do que os defensores. Agora, olha o que acontece aqui na nossa direita. Olha para você ver o tanto que já multiplicou a defesa aí das nossas células, olha o tanto que melhorou. Olha, para cada invasor tinha 3 defensores. Então, é um exército lutando por nós, né? É comprovado aí nesse estudo, tá vendo? Vocês podem, todos vocês podem ter acesso, tá? A esse catálogo. Né? A comprovação científica do transfer factor, nós já falamos, a aloe vera, eu ultrapassei esses slides, né? Mas é a experiência que eu tive. Aqui também, ó, essa reportagem aqui, essa matéria foi feita, não foi a outra, estou confundindo. Essa daqui é o cientista, o fator de transferência é um elemento capaz de modificar o sistema imunológico, transformar a capacidade do organismo de responder bem a qualquer doença. Foi o que o doutor Luiz falou, né? Qualquer doença. Se o seu sistema imunológico está forte, ele vai dar uma resposta imediata e eficaz. E aqui é a matéria, né, lá na Ana Maria Braga, aqui eles estavam falando sobre o câncer, né? Então, aqui, ó,
os especialistas, né, dizem sobre estimular o sistema imunológico nas áreas que mais consideram promissoras para tentar curar os cânceres mesmo é a imunoterapia, isso é, aumentar a eficácia do sistema imune para atacar o bandido, né? Dr. Antônio Carlos. Essa reportagem foi em 19/4/2014. Então, é isso, né, o fator de transferência, ele vai modular as nossas células e vai corrigir aí tudo que está de errado, até doenças graves, vai estar ajudando a combater os efeitos de uma quimioterapia, de uma radioterapia. Para quem usa os fatores de transferência, né, a gente vê testemunhos de pessoas que nem perdem o cabelo, né? E eu já vi testemunhos também das pessoas reagirem, sair de uma quimioterapia e ir para o shopping, né? Eu já vi testemunhos assim. Então, os produtos da For Life, né, é a mais alta biotecnologia aplicada no desenvolvimento e passou. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os produtos. Nós já falamos da eficácia, como eles são fabricados com alta qualidade. Nós temos aqui o Transfer Factor, são 6 produtos, né? Primeiro, a gente vai falar o Transfer Factor, né, de zinco. Então, ele vai reconhecer, vai reagir, vai relembrar a possíveis ameaças. Né? O zinco ele é muito bom, né, gente, para a imunidade também. Ele ajuda em muitas outras coisas. Eu estava estudando sobre ele, ele é muito, muito bom. Né? Então, recomendado para alergias, né, desequilíbrios autoimunes, problemas respiratórios, inflamações, alterações na pele. Então, é esse que a gente trabalha justamente para doenças autoimunes, né? Quando o sistema imunológico está muito alto, ele está muito para acima, você tem que acalmar. Então, é com esse que a gente vai trabalhar, né, primeiramente. O Transfer Factor mastigável, ele tem um sabor cítrico, né? A diferença é que ele não tem o zinco, mas ele tem o trifacto. O que é o trifacto mesmo? São as 3 moléculas, né? Que é o ovofacto, né? O transfer factor e o nanofacto. O nanofacto é a capacidade da inteligência aí para as células, né? E os fatores de transferências e o ovofacto vai agir o quê? Dando essa resposta de reconhecer, né? De responder e de relembrar as ameaças com mais rapidez e mais eficácia. Né? Uma gripe aí que duraria 7 dias, eu tenho experiência de que a gripe durou 3 dias e eu fui para a rua fazer compra, não esqueço disso, que eu falei a primeira vez que eu fui gripada, tenho um ânimo para poder fazer compra, entendeu? Eu ficava era 7 dias. Então, não que a pessoa vai deixar de ter, né? Os fatores de transferência não vai impedir, às vezes, que a pessoa pega um vírus, né? Pega uma dengue, igual o Jonathan mesmo, ele passou por uma dengue e só no último dia lá que ele baqueou, mas foi muito pouco em relação a uma pessoa normal que pega a dengue, né? E esse é o Transfer Factor Plus. Ele é o estrela da companhia, né? Ele que trabalha muito para fortalecer a imunidade. Aí a imunidade está muito baixa, né? Então, pessoas com câncer, sistema imunológico deprimido, herpes, infecções, resfriados, gripes. Então, esse produto ele vai aumentar em até 437%. Né? E ele tem o cogumelo, que é chamado cogumelo do sol, né? Eu esqueci o nome dele. Ele chama cogumelo do sol, mais conhecido como cogumelo do sol. Então, ajuda aí na imunidade também. Tem uma cidade, chama Piedade. Eles descobriram que as pessoas lá não adoeciam, sabe? As pessoas tinham muito mais tempo de vida. Quando foi saber, eles usavam esse cogumelo. Eles faziam uso constante na culinária desse cogumelo. Então, assim, tem o levedo de cerveja, né? Ele tem o zinco também na composição dele, tem a vitamina C. A vitamina C e o zinco participam de várias reações importantes, né, para o nosso corpo. Então, vai trazer uma resposta bem eficaz. Esse é o Bust, né? O Transfer Factor Rio Vida Bust,
que é muito bom, é um antioxidante, né? Tem alguns estudos, assim, não é comprovação científica, mas tem estudos que falam que se a gente consome aí o Rio Vida durante 6 meses, né, a gente tem um rejuvenescimento do nosso corpo aí de 5 anos. Então, é muito bom. Ele é recomendado para quê? Anti-envelhecimento, né? Energia, vitalidade, a desintoxicação, boa função circulatória, drenagem, depuração, funcionamento, né, do sistema digestivo também. E ele ajuda a nutrir e regenerar as células e tecidos, né? Porque ele é composto aqui de frutas, gente, frutas vermelhas. E essas frutas são poderosas, são antioxidantes que combatem mesmo os radicais livres, né? Que são frutas que vêm do açaí, do mirtilo, da uva roxa, né? Então, são assim, se a gente for olhar a composição de cada uma e o tanto que ela faz bem, cada fruta dessa, e tudo natural, não tem açúcar, né? Esse é a fórmula que ela, em vez de ser geleia, aquela outra lá, ela é geleia, né? Essa daqui é um preparo, como é um pozinho que você vai preparar ele, que você pode levar para tomar na academia, na rua, muito refrescante, né? Também contém aquelas frutas vermelhas, o mirtilo, a romã, né? O açaí. Então, assim, ela é muito deliciosa, tá? E ela ajuda também no sistema nervoso, né? E repõe os eletrólitos para apoiar as funções do sistema nervoso. Não contém adoçantes, né? Nem aromatizantes e nem conservantes. Então, é muito importante, né? Para quem pratica atividade física, tá repondo aí os eletrólitos, né? Que perde no suor. Então, dá essa reposição e essa hidratação para o corpo muito excelente. E o Energy, né? O Energy, ele tem 3 ginséns, né? Ajuda. Gente, eu estou esquecendo de falar, mas todos têm fator de transferência, tá? Todos os produtos nossos, todos eles contêm os fatores de transferência. Então, ajuda a reconhecer, a mesma coisa, reconhecer, reagir, relembrar as ameaças. Então, você está tomando uma geleia, você está cuidando do seu sistema imunológico e está rejuvenescendo, que é isso que a gente mais quer, né? Quem não quer ficar jovem? Aí, daqui a pouco, a doutora Penélope vai falar aí o quanto que as pacientes dela, os clientes dela devem estar gostando, né? Porque as clientes querem melhorar a autoestima, né? Querem rejuvenescimento e os produtos vão ajudar muito nisso. O Energy, ele dá uma energia, assim, muito legal, porque ele não acelera o coração, você consegue ter uma concentração, né, legal, você consegue estudar e ele não te impede de você dormir à noite. Às vezes eu tomo ele tipo 3 horas da tarde, à noite eu falo, vou dormir, eu vou dormir. Eu durmo tranquila, entendeu? Então ele dá uma energia muito bacana. Eu já tive experiências de clientes que estava derrubada, que falam, hoje eu não saio da cama. A Karine deve estar até aí. Depois a gente pode pedir ela para falar da experiência de novo, né, Karine? Ele é um excelente energético, com fatores de transferência, né? E ajuda na memória, na concentração, é excelente. Ajuda também, quando a gente toma ele, a gente vai muito no banheiro. Então, ele faz aquele detox mesmo. Ajuda a emagrecer também, gente. Ele ajuda porque tem um chamate, né? Tem a maca peruana. Então, assim, ajuda bastante. Esse nós não temos. E a ProTF. A ProTF é uma proteína, né, extensamente hidrolisada. Isso significa que ela é repartida, né, em muitas partículas que vai fazer com que é como se você fosse lá no açougue e moesse a carne moída e pedisse para moer mais uma vez. Então, é assim, ela é bem hidrolisada, então vai facilitar a entrada dela nos músculos, né? Então, essa proteína ajuda muito na queima também de gordura, porque ela potencializa a queima de gordura em até 564%, e ela também ajuda no ganho de massa muscular magra. Ela já contém os BCAAs, né? E os BCAAs e os
BAAs e BCAAs. Ela já contém os BAAs e BCAAs. Para que eles servem? Um vai ajudar justamente nessa massa muscular, né? E o outro vai ajudar a você recuperar o músculo, você não sentir tanta dor depois daquela atividade física. Então, os atletas gostam muito da proteína, ela tem 19 aminoácidos essenciais. As proteínas normais do mercado, no máximo que elas têm é umas 10, 9, 10, né? Então, a nossa proteína é considerada a melhor do mundo, a digestibilidade dela é muito boa, a absorção dela muito boa, né? Se comparada do mercado de whey de ouro, ela ganha em tudo. E ela ajuda também a acabar com aquelas gorduras viscerais, né? As gorduras viscerais que são bem ruins, né? Para o coração. O doutor Luiz fala muito bem disso daí, ele já até me falou. É isso. Então, assim, gente, os produtos aí são excelentes, né? Tem como nós consumirmos, compartilharmos, e as pessoas, ao irem consumindo, né, nós vamos sendo bonificados. Daqui a pouco a gente já está consumindo o produto e ganhando dinheiro, né? E muito dinheiro. Dá para ganhar dinheiro. Tem pessoas milionárias fazendo esse negócio. Né? Um negócio que você tem prazer de fazer, porque você cuida da sua saúde, você cuida da sua família. E o foco hoje, o que é? O foco é na saúde. Eu sempre falo isso, o foco na saúde. Não esperar a doença chegar. Né? Deixar de ficar focando na doença para focar na saúde. A gente prevenir, a gente fazer as atividades físicas, a gente cuidar da nossa mente, do nosso psicológico, né? E é só alegria. Eu queria convidar a doutora Penélope para falar um pouquinho disso. Né? Como que ajuda aí, tem ajudado, a experiência que ela tem, né? Ela mesma, porque todos nós temos experiência com os produtos aqui. Todos que já consumiram têm boas experiências. A senhora pode falar, doutora, por favor? Ela está aí? Doutora Penélope. A doutora está sim, é só o áudio que não está abrindo aqui. Só um instantinho, por favor. Pronto, doutora, já pode abrir seu áudio, me perdoa. Ah, tá bom. Obrigada, boa noite. Parabéns, Heloísa, pela apresentação, excelente, maravilhosa, explicou super bem sobre os produtos, incrível, muito bem. Então, gente, vocês devem estar perguntando, né? Qual é o envolvimento, psicologia, sistema imunológico, né? Então, existe uma área, né, uma nova área que está estudando essa relação, né, que se chama Affective Immunology, né, nos Estados Unidos. É uma área que estuda sobre a ligação do sistema imunológico e as emoções, né? E um dos sistemas envolvidos é o que eles chamam de brain-gut axis, que seria o cérebro, né, e o intestino, né, que eles estão diretamente ligados. Né? Emergem evidências de que o intestino é um órgão essencial no controle do comportamento emocional. Olha aí. Então geralmente a gente não costuma ter essa consciência dessa ligação, né, dos sistemas com o sistema nervoso central. A gente não tem esse hábito de ligar o cérebro, né, a reações do intestino, por exemplo. Né? Então a gente de certa forma a gente começa a se indagar, né, sobre existe realmente essa relação com as emoções? Aí surgem questionamentos e patologias como fibromialgia, por exemplo, patologias como que são patologias que surgem de escamações na pele, né? Tudo isso a gente começa a pensar se os sintomas eles são emocionais, por que os resultados são orgânicos, né? Se a gente vê, outro dia eu estava vendo uma reportagem, por exemplo, que falava que aquela cantora, aquela Lady Gaga, tem fibromialgia, né? Eu estava escutando sobre a história dela e ouvindo como ela dizia que tem dias que ela está numa crise tão forte que ela não se levanta da cama,
né? E essa crise vem de quê? Das emoções. E como afeta? Afeta o sistema, afeta totalmente o sistema imunológico dela, a ponto das dores não fazer com que ela consiga produzir, né? Então, assim, é muito sério, né? Essa relação, ela realmente existe, né? Ela é fato, ela existe, ela está aí. Então, assim, a importância da gente tratar esse sistema imunológico, a importância da gente saber que o nosso emocional, que a forma como a gente leva a nossa vida, que a gente trata nossos problemas, né? Isso influencia diretamente no nosso sistema imunológico. Se a gente tiver essa consciência, se a gente souber dessa relação, tudo vai fluir, né, no nosso organismo. E os fatores de transferência e os produtos da ForLife estão aí para isso. O Energy, como a Heloísa bem colocou, que é o nosso queridinho, o meu queridinho, eu, por exemplo, pela manhã, Energy e o Plus, primeiramente, né? Eu tenho tiroidite Hashimoto, né? E consumo o zinco à noite, porque ele acalma o meu sistema imunológico, né? Então, assim, para mim é eterno, né? Depois de 15 anos de diagnóstico dessa doença, hoje eu tenho qualidade de vida. Porque se você vê, os médicos dizem que quando você é diagnosticado com essa doença, você pode ter uma vida normal. Mas que normal é esse que eles dizem? Porque ninguém gosta de ter um diagnóstico de uma doença crônica, né? Então, que vida normal é essa que você tem quando você tem um diagnóstico da doença crônica? E você sabe que você tem que tomar um hormônio sintético o resto da sua vida, né? Então, assim, você passa a consumir um produto, um suplemento desse, que traz de volta a sua qualidade de vida, isso tudo flui. E aí você começa, o que o doutor Luiz Augusto bem disse, né, que é o equilíbrio, e o seu sistema imunológico funcionando corretamente através dos suplementos e da qualidade de vida que você vai encontrando, então aí você consegue esse equilíbrio, né? E você consegue ter essa qualidade de vida tão almejada. Uhum. Seria mais ou menos isso. É muito, muito importante. Você vê que tem uma ligação, né, direta e com infecções, né? Exatamente, exatamente. Tem também que eu estava conversando outro dia, esqueci agora, é tanta coisa, mas tem eu estou precisando, estou que nem Dave agora, estou precisando do que é para a memória, esquecendo das coisas, porque a ForLife, infelizmente no Brasil nós só temos o Recall, por exemplo, que é o que nós da saúde mental estamos querendo que chegue o mais rápido possível no Brasil, mas tem doenças, por exemplo, como por exemplo a menina, fugiu o nome agora, eu atendi uma paciente um dia desse com ela, que são aquelas que saem as manchas, que saem manchas na pele. Dermatite atópica? Não, vitiligo? Não, vitiligo são manchas brancas. Tem outra, psoríase. Psoríase. Né? A psoríase, por exemplo. A psoríase ela é totalmente de fundo psicológico, não é isso, doutor? Sim, porque é uma reação de deposição de anticorpos, e aí você começa a desenvolver anticorpos contra alguns corpúsculos basais da pele. Isso é atípico, isso não é esperado. E o mais estranho é que não é uma coisa herdada, não é algo que você herdou da sua família. É do nada, de repente a pessoa começa a desenvolver. E sem sombra de dúvidas, um desequilíbrio. Entendi. O lúpus também, né, doutor? Ou não? O lúpus hereditário? Mas o lúpus já tem um aspecto hereditário, já tem algumas mutações bem caracterizadas que levam ao desenvolvimento, que é um ataque ao DNA das células, em especial as células da pele. Aí sim já tem um componente genético mais forte, menos emocional e mais genético. Pois é. Então, a grande importância, né, gente, de cuidar do nosso sistema imunológico, né, e atrelado às emoções, né, às afetividades, e a gente conseguir esse equilíbrio tão almejado aí que vai nos trazer a qualidade de vida,
né? Porque nós somos corpo, mente e somos isso. Nós somos corpo, mente, espírito, somos. Então, quando a gente consegue atingir esse equilíbrio, a gente consegue o equilíbrio total, né, doutor? A gente consegue um equilíbrio imunológico, um equilíbrio mental, uma saúde completa. E como a Heloísa bem colocou, né, a gente precisa quebrar paradigmas, né, e buscar realmente a prevenção e não mais só a cura, né? Porque quando a gente começa a pensar em prevenir a saúde, a gente, quando chega, como essa situação que a gente vive de pandemia, nós já estamos blindados, né? Já estamos ali prevenidos. Mas se a gente trabalha só com cura, com imediatismo, como é que a gente vai lidar com isso, né? Então, seria mais ou menos... Perfeito, doutora Penélope. Eu gostaria até de fazer uma observação em relação a isso, porque muitas pessoas me procuram querendo que eu receite fatores de transferência para tratamentos de doença. E, às vezes, as pessoas ficam bravas comigo quando eu digo, olha, desculpa, mas os fatores de transferência são para pessoas saudáveis. E eles, não, mas como assim? É exatamente isso. Os fatores de transferência são alimentos naturais e não existem estudos clínicos que nos permitem usar os fatores de transferência para curar doenças. Tá? Nenhum médico, ninguém está autorizado a usar os fatores de transferência como medicamento para a cura de doenças. Ele vai equilibrar o seu sistema imunológico para fazer o seu sistema trabalhar por você. E o seu sistema é que vai te permitir que a cura aconteça, a cicatrização ou o equilíbrio necessário em determinadas patologias, mas não é possível usar os fatores de transferência para um tratamento específico de uma doença, por uma questão muito simples. O tratamento de uma doença requer estudos clínicos. Vocês estão vendo a pandemia do SARS-CoV-2 que causa a COVID-19. Vocês estão acompanhando as notícias de vacinas. Por que na vacina não surge da noite para o dia? Por que nós só teremos vacina ano que vem? Porque é necessário comprovar aquela aplicação específica daquela substância, daquela molécula que você está injetando ou tomando. É obrigatório, isso chama estudo clínico. No caso dos fatores de transferência, isso não foi realizado, não foi feito um estudo clínico para combater aquela doença específica. Mas isso é uma ótima notícia. Por quê? Se fosse medicamento, só poderia ser receitado por médicos. Você teria que ir ao consultório médico. Ele teria que identificar a sua doença e te receitar o fator de transferência. Como não é um medicamento, ele pode ser utilizado por qualquer pessoa, por qualquer idade, sem contraindicação, como um alimento natural e equilibrar o seu sistema imunológico. Então, pensem em usar o sistema imunológico, os fatores de transferência na sua vida diária para manter o seu corpo blindado. Mantendo o corpo blindado, você terá mais saúde. Então, essa é uma estratégia muito adequada. E a Luísa está perfeita na sua colocação. Aqui nós estamos falando de prevenção e não de cura, tá bom? É para isso que servem os fatores de transferência. Ter uma vida saudável, evitando que as doenças surjam de forma preventiva. Esse é o recado. É isso aí. Eu tenho uma pergunta que eu acho que não foi respondida. A pergunta da Karina já foi respondida, né? Karina, você quer falar, Karina? A respeito? Você está com mais alguma dúvida? Karina. Acho que o Evaldo levantou a mão aí, o Evaldo. Acho que ele está aí uma pergunta para fazer, né, Evaldo? O Jonathan Castellano. Na verdade, eu só bati palmas, porque eu, como o Anderson e a Tati já me conhecem de longo prazo, eu sofri com um monte de problemas de saúde, né? Sou portador de doença crônica, então minha imunidade inata é muito baixa. Qualquer coisinha eu já ficava, sabe, doente. Inclusive deficiência no sistema nervoso central. E isso também eu percebi que os fatores de transferência me ajudaram muito com isso, porque
alguns momentos assim mais que precisava ter mais firmeza, ser mais rígido. Em algumas situações eu me retia e às vezes chorava muito, tinha esse descontrole. E o Plus me trouxe esse equilíbrio que eu precisava, porque eu ficava muito na cama, né? Por causa dessas questões emocionais, eu ficava muito na cama, né? Além do que todos os outros problemas que eu já tive, que a maioria das pessoas já sabem aqui, né? Mas aí eu tive olhando e analisando as outras coisas, os outros problemas que eu tinha. E aí eu lembrei da deficiência do sistema nervoso central, que tipo, era meio descompensado o emocional. Então, quando eu tô muito feliz, é muito feliz. Quando eu tô triste, é muito triste. É uma coisa louca. É um redemoinho, assim. E o Plus me trouxe um equilíbrio muito bom, porque eu chorava à toa por qualquer coisa. E hoje, para mim, chorar é difícil. É por causa desse equilíbrio que ele trouxe. As coisas ficaram equilibradas, depois que eu falo. Os fatores de transferência me trouxe uma qualidade de vida que eu nunca provei antes. E, tipo, eu tenho 47 anos de vida e tem 3 meses que eu estou tomando fator de transferências. E nunca senti, por muito tempo, a qualidade de vida ficar bem, sabe? Ter uma boa energia, ter disposição, como agora, né? Graças aos fatores de transferências. Excelente. Excelente. Foi o caso da Tati também. A Tatiane, a esposa do Anderson, ela também, ela percebeu essa melhora aí em relação a chorar, né? Ela chorava às vezes por algumas coisas assim, e ela percebeu que ela fica nervosa agora, mas ela consegue manter o equilíbrio, né, Tati? Exatamente, acontecia muito comigo também. Então, a gente fazia parte do Clube dos Chorões. Toda vez que eu via que estava fugindo um pouco do controle, eu até tentava me expor, sabe, doutor Luiz, mas eu começava a chorar. Eu fazia assim, não, eu não sou uma boa companhia agora, Anderson, e chorava. Agora não. Agora eu consigo me manter, assim, centrada, sabe? Eu vejo assim, não é uma ofensa, eu não vou ofender ninguém, fica calmo e vai, e aí eu consigo mesmo. Então, esse equilíbrio emocional, para mim, nessa quarentena, nossa, se não fosse os fatores de transferência, eu não tivesse esse equilíbrio emocional, eu já estava pirando com 3 crianças em casa, entende? E o que é legal também, doutor, estão perguntando aqui para mim, falam assim, puxa, mas então eu tenho doença e não vai servir para mim os fatores de transferência? Acho que é uma boa pergunta aí para o senhor tratar. Sim, é uma boa pergunta. Não é isso que eu disse. Vamos esclarecer as coisas. E aí, aproveitando esse comentário, Anderson, tem a pergunta aqui da Josi, ela perguntando, mas os fatores de transferência servem para qualquer doença. É mais ou menos isso, tá bom? Explicar de novo. Dipirona, todo mundo aqui conhece dipirona, é um antitérmico. Adianta você tomar dipirona para queda de cabelo? Entende o que eu estou dizendo? Não adianta. Dipirona é para baixar a febre. Adianta você tomar dipirona para descamação da pele? Não adianta. Dipirona é para baixar a febre. Portanto, a dipirona é um medicamento antitérmico. E foi feito um estudo clínico que prova isso. Aí tem uma bula que você tem que seguir. Fator de transferência não tem essa bula que você tem que seguir, né? Então, ele vai atuar para trabalhar no equilíbrio do seu sistema imunológico, permitindo que o seu sistema imunológico autocure e combata inflamações, problemas depressivos, como a gente já discutiu aqui, ok? Combate a viroses, combate a bacterioses, ok? Então, de forma genérica. É excelente. É muito melhor do que você tivesse que tomar vários remédios, um para cada coisa. Você toma um alimento natural que vai ajudar o seu organismo a criar as próprias defesas para essas situações, processos infecciosos. É excelente. Então, essa que é a ideia, né? Espero que tenha esclarecido. Se não, pergunta de novo aí que a gente vai conversando. E o Jonathan? O Jonathan vai falar um pouquinho, Jonathan? Não, na verdade, eu tinha uma pergunta que acabou de ser respondida, né? Quer dizer,
Quer dizer que se eu estou doente não posso tomar? Não, na verdade, não é bem isso, não. Mas eu tive esse amigo, começou a tomar os produtos, ele sofre de gota. E ele teve ele, na verdade, começou a tomar a proteína. E teve uma crise de gota, entendeu? Aí ele me ligou e falou, e aí, o que eu faço, né, sobre esse assunto? Ele estava tomando a proteína e o Plus. E a gota está diretamente ligada à proteína, ao consumo de proteína. Na verdade, é o consumo de carne, não de proteína, de carne vermelha, inclusive. E aí eu falei, vou ter que descobrir. Não sei qual é a relação entre uma coisa e outra, nem mesmo se tem relação. Mas ele continua tomando o Plus. E aí ele segurou um pouco e aí eu vou descobrir. Então, não sei. Se alguém tiver alguma informação, seria legal. Eu sei que ele não pode comer carne. Agora, a proteína pura ali, os aminoácidos, não sei. Então, Jonathan, é o seguinte, olha só. O que é a gota? A gota é um processo inflamatório causado por excesso de ácido úrico nas articulações. E o ácido úrico, ele é um derivado da metabolização de alguns aminoácidos de cadeia longa, que está presente, sim, na proteína, na ProTF, e também no metabolismo do DNA, em especial o metabolismo de ácidos nucleicos, tá? E por isso que quando a gente come carne vermelha, a gente tem as duas coisas ao mesmo tempo. Além desses aminoácidos de cadeia longa, tem muito DNA presente ali na proteína quando a gente consome carne, tá? E acaba que na ProTF também vai ter um pouco de ácido nucleico lá presente. É por isso que ele teve o ataque de gota. Então, o que ele pode fazer? Diminuir o consumo da ProTF ou tirar ela durante um tempo que vai dissumir essa gota. Isso aí a gente pode garantir para ele, tá? Foi, na verdade, o que eu recomendei que ele fizesse. Ele fez. Eu já falei com ele, ele já está melhor. Mas ele continua tomando o Plus normalmente, né? Eu achei que havia sido... Até hoje fiz uma publicação, o pessoal viu, né? Sobre reação de Hersheimer, porque eu falei, bom, pode ser. É que hoje outra pessoa me falou, teve enjoo, etc. Então, eu falei, bom, acho que é bom a gente falar sobre isso, porque essa é uma possibilidade real, a pessoa pode sofrer isso. Eu sei que há alguma coisa, alguém me deu esse número, eu acho que foi o Dave que falou comigo desse número, de que é 2 ou 3 a cada 1000 que vai ter uma reação como essa usando o Plus. Os outros produtos ele nunca viu, mas o Plus pode acontecer isso. O Chiver estava dando um treinamento hoje para a gente, ele estava falando sobre isso, que às vezes quando a pessoa tem algumas patologias que ela toma já medicamento há muito tempo, ela está bem intoxicada, né? Às vezes ela vai tomar o Plus ali, vai ser muito forte ali, o corpo dela vai reagir, então ela é melhor começar com o Transfer-Factor Zinco, né? Que ele vai acalmar, vai ser o efeito dele vai ser um pouco mais brando, e depois sim ela entrar com Plus. Excelente. Gente, eu primeiro quero parabenizar a Heloísa, né? Eu vi quando a Heloísa começou nesse negócio junto lá com o Dr. Luiz, fantástico, fantástica apresentação, muito obrigado, doutor Penélope, eu sou um fã de vocês, um fã de todo mundo aqui. É que eu vou precisar entrar numa outra reunião agora, por isso que então eu vou me despedir de vocês. Muito legal, gente, obrigado por estar conosco de novo aí. Até mais, Tati. Honra ter você aqui, viu? Abraço. Acho que todas as perguntas aí foram respondidas, né? Acho que eu ouvi uma aqui no chat falando do Rio Vida Bush, se criança poderia estar tomando. Pode estar tomando sim, né? A partir de 3 anos. Pode estar tomando sim. A Beth, ela dá para a filhinha dela e tem uma resposta muito boa. A Beth Doutor também Luiz, deixou um recadinho. me desculpa, só uma última uma pergunta. Eu tô aqui em casa, tô querendo fazer um culto aos 5, porque é até engraçado, minha esposa, na época de TPM, eu tinha que sair de perto. Rapaz, mas mudou totalmente com os 5. Nossa, a ansiedade que ela tinha, o nervosismo que ela tinha, qualquer coisa, ela brigava, chorava, e eu tô querendo cultuar os 5 aqui já.
É até engraçado, mas é verdade. É uma coisa incrível. E a gente conversa e comenta a respeito, né? Os filhos também, nossa. Eles falam a respeito disso, como melhora, como que melhoraram muito. Evalda, a Eliana não tá aí, né? Por isso que Não, você tá falando, né? ela tá na sala assistindo Netflix lá, e aí, ainda bem. Eu falei para ela que eu ia acabar falando ainda, porque E, no caso dela foi incrível, porque acalmou realmente é, os nervos dela. Qual que ela usa, existe, qual que ela usa, Evaldo? Zinco. O zinco? Uhum. Então, é, calma. existe isso é fato. A doutora Penelli vai falar com mais propriedade sobre esse tema, mas sem dúvida a falta de micronutrientes, em especial alguns minerais, tem efeito direto sobre os neurotransmissores, e a falta de neurotransmissores deixa a pessoa meio nervosa mesmo. Isso é bom, que bom que ela está conseguindo repor isso, né, com o consumo do zinco. Que ótimo. Mantenha aí para a sua saúde aí também. Muito bem. Especialmente a serotonina, né, doutor? Nós mulheres sofremos muito com a questão da serotonina. Sim. Mas são os efeitos mesmo que a gente, quando a gente encontra quando a gente se suplementa, né? Porque a gente existe o ditado que a gente come, né? E hoje a gente está muito exposto a alimentos que a gente acredita que está consumindo de forma correta, porém existem agrotóxicos, né? Que nos deixam à mercê também de venenos. Né? A gente escuta aí que de um morango a gente come apenas 90% ou 10%, porque 90% é veneno. Então, a gente, infelizmente, vivemos nesse paradoxo aí, né? Nessa controvérsia. Então, se temos um produto como esse, que nos traz essa blindagem, como o senhor diz, né? Ao nosso organismo, para que a gente possa ter esse exército aí, trabalhando o tempo todo para combater. Eu acho, só abrindo um parêntese, alguém perguntou sobre tiroidite Hashimoto no chat. E como eu tenho, né, a tiroidite Hashimoto, acho que alguém perguntou qual é o produto indicado. O zinco é o mais indicado, né? Só quero que vocês me ajudem e reforcem, porque ele acalma o sistema imunológico, e na tiroidite de Hashimoto, o sistema imunológico ele está muito agitado e o próprio corpo está combatendo lá a glândula tireoide, né, e fazendo disso uma inflamação. Então, o ideal é que seja o zinco, que é o azulzinho, né, que é esse aqui, que é o ideal para a tiroide de Hashimoto. Eu, além dele, eu consumo também o Energy, que é muito bom para a questão da regulação do humor, né? Excelente para a regulação do humor. Então, só esse detalhe que eu acho que eu vi que alguém perguntou lá no chat a respeito da tiroidite Hashimoto, tá bom? E eu vou ter que sair também. Um abraço a todos. Aí, Anderson. Obrigada pela atenção. Doutora Penélope, obrigado. Aniversário da sua filha está aqui com a gente. Que bênção. Obrigado, viu? Sim. Parabéns lá para ela. A minha doutora que também faz parte da família For Life, né? Ela está desenvolvendo a rede dela lá na Bolívia, né? Ela está no quarto período, não, no 8º período, na metade do curso, mas já está desenvolvendo a rede dela lá na Bolívia também, encantada com os produtos. E estamos aí, a família For Life crescendo. Meu enteado também em Brasília, também família For Life. E a gente está crescendo aí a família For Life. Um beijo, obrigada aí pelo convite. Obrigada pela atenção. Fiquem com Deus. Muito obrigada, doutora. Tchau, tchau. Parabéns. Pode falar, Josi. Porque eu perguntei lá no bate-papo se grávidas poderiam tomar esse suplemento, né? E também se crianças a partir de que idade. Eu recebi 2 respostas diferentes. Recebi uma que podia, né? Grávida pode tomar sem problema, e que crianças a partir de 3 anos podem tomar.
Mas eu também recebi uma outra resposta de outra pessoa para a mesma pergunta, que falava aqui no caso de grávidas, crianças menores de 3 anos e pessoas que tomam medicações para doenças crônicas, devem primeiro perguntar ao médico antes de fazer o uso do suplemento. Então, eu queria saber qual das duas respostas, né, é a correta. Então, gente, olha só, eu vou dar uma resposta científica para isso, tá bom? É assim, olha, se você tem uma doença crônica e sofre com tratamento, portanto, tem um acompanhamento médico, seu médico tem que saber tudo que você consome, qualquer suplemento. Você não pode consumir nenhum tipo de algo que seja suplementar, que não seja um alimento 100% natural. Então, qualquer cápsula, qualquer comprimido, obrigatoriamente você tem que conversar com o seu médico, tá bom? Isso é uma questão técnica, porque existem o que a gente chama de efeitos complementares. Então, às vezes, o zinco não pode ser usado porque lá na bula do remédio que o médico te dá para combater alguma doença específica, está falando, não pode zinco, não pode vitamina C, não pode cogumelo blasei, não pode... e essas substâncias elas estão presentes nas cápsulas dos produtos da 4Life. Os produtos da 4Life não é puro, não é fator de transferência puro. É fator de transferência junto com levedura de cerveja, cogumelo blasei, às vezes tem adição de vitamina C, de zinco, e esses outros alimentos podem, em algumas situações, dar interação medicamentosa. Esse é o termo, interação medicamentosa. Só o seu médico que pode falar, tá bom? E a mesma coisa vale para a mulher grávida. Tem que conversar, sim, com a médica que está acompanhando, para saber por quê. Se for uma gestação de risco, se for uma mulher que está com algum problema, por exemplo, de descolamento de placenta, esse descolamento de placenta foi por uma ação inflamatória, se você tomar fator de transferência, aí vai perder o bebê, porque aí vai ter inflamação, ela pode aumentar num determinado momento, depois ela vai entrar em equilíbrio, então é perigoso. Então tem que ter cuidado, gente. Não dá para sair tomando suplementos sem falar com seu médico, se você tem acompanhamento médico, tá bom? Então, cuidado, muito cuidado com isso. Boa noite a todos. Uma pergunta para o Dr. Luiz, ou para quem puder me ajudar. Nós estamos tendo muitos casos de pessoas com metais pesados no organismo, e onde mesmo usando os fatores de transferência, persiste esses metais pesados. Existe algo que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas com os fatores de transferência ou através de outras técnicas, enfim, o que pode ser feito? Doutor, o senhor está microfone fechado. Desculpa. Sobre ventilador. Eu estava aqui balançando a cabeça já de tristeza. Vocês devem ter percebido, porque é o seguinte, metal pesado, ele não existe nada ainda na natureza que nos permita, por exemplo, tomar e fazer uma limpeza. Ainda não existe, né? A única forma da gente evitar, da gente ficar sem um metal pesado, é nunca ter contato com ele. Por isso que existem algumas regras de legislação ambiental muito rigorosas para metal pesado. Mas, infelizmente, nós temos aí as minerações que não respeitam as regras e acabam trazendo aí para a gente, quando a gente toma água, quando a gente consome um fruto, às vezes até mesmo uma proteína animal, porque o animal se intoxicou com metal pesado e chega até nós. Então, ainda não existe um detox, algo que eu possa tomar. Gente, estou falando tecnicamente, cientificamente. É claro que algumas pessoas vão dizer, mas você pode tomar mais detox, você pode tomar mais energy, você pode tomar mais isso, mais aquilo. Isso vai limpando aos poucos. Mas o que a gente sabe é que, uma vez que o metal pesado entra no seu corpo, ele vai ficar no seu corpo durante muitos, muitos anos. E o ideal, então, é não se intoxicar com ele. Mas se já está intoxicado, aí a ideia é que você melhore o desempenho do seu corpo, melhore o desempenho do seu sistema imunológico. E aí sim, tomar os fatores de transferência
E todos esses produtos da For Life vão melhorar o desempenho do seu corpo, porque já que ele está intoxicado com metal pesado que não pode ser eliminado, agora sim eu preciso melhorar ainda mais o desempenho do meu sistema imunológico. Então, o fator de transferência e os produtos da For Life vai ajudar nesse sentido, tá? De ser como um antídoto, não da eliminação do metal pesado, mas da presença dele. É um balanço, né? Para melhorar aquilo que já foi tão afetado, agora eu vou melhorar ainda mais o desempenho do meu corpo para eu conseguir combater os efeitos péssimos dos metais pesados no corpo. Então, seria um contrabalanço aí. Mas eliminar é difícil. Doutor Luiz, e a questão das doenças autoimunes, ela pode estar ligadas ao fato dos metais pesados? Porque outra coisa que também eu consegui observar é que eu poderia falar 90%, mas acho que dá uns 100% aí das pessoas que têm doenças autoimunes também têm metais pesados. Então, eu preciso pesquisar essa literatura. Eu não consigo, como eu nunca li sobre o tema, eu não consigo falar se tem uma correlação direta, tá? Se tem uma correlação direta. O que eu posso dizer já imediatamente é que algumas doenças autoimunes são hereditárias, outras são adquiridas ao longo da vida. Pode ser que o metal pesado seja um fator que desencadeia alguma mutação lá nas células tronco da medula ósseo, que dá origem às células do sistema imunológico, e essa mutação acaba levando e conduzindo a pessoa a desenvolver a doença autoimune. Mas eu preciso estudar isso para falar com mais propriedade, tá? Tá, obrigada. Agora, outra coisa que eu quero acrescentar daí sobre a minha experiência nesse tempo com a For Life, o Plus X Fórmula. Pelo que eu entendi, e daí eu gostaria da sua opinião, para que eu pudesse ter um embasamento daí do senhor, para estar repassando isso para a equipe, que pessoas que têm doença autoimune, não devemos, de forma alguma, indicar o Plus, sempre o Fórmula. Eu observei de pessoas com doença autoimune que usam o Plus, acaba tendo uma piora no quadro. Aí, qual que é a sua opinião sobre isso? É correto, doença autoimune, indicarmos sempre o Fórmula? Sim, sim. É porque na doença autoimune, você tem um problema muito relacionado. Olha, muito legal isso aqui. A Tati está colocando aí para nós, né? Olha só, o que acontece? O sistema imunológico, ele trabalha na base do equilíbrio. Então, considere essa linha do meio como o equilíbrio, tá? Essa linha do meio cor-de-rosa como sendo o equilíbrio. O que nós temos? Muitas doenças são causadas por uma hiperatividade do sistema imunológico. Então, essa parte de cima do gráfico. Alergias, intolerâncias alimentares, tá vendo? Algumas doenças são causadas por um sistema hipoativo, doenças tumorais, infecções por bactérias, vírus, fungos, outros protozoários. E as doenças autoimunes estão na parte de cima, portanto, hiperatividade. O que a gente precisa fazer? Modular o sistema imunológico, como mostrando aqui nessa onda. A gente não está o tempo inteiro. O nosso sistema imunológico ele funciona como uma onda. Ele não está o tempo inteiro hiperativo, nem o tempo inteiro hipoativo. Ele está flutuando entre lá em cima e aqui embaixo. Agora, qual que é o problema do paciente com a doença autoimune? Sendo uma doença relacionada a uma hiperatividade do sistema imunológico, se eu tomo o Plus, que aumenta a atividade imunológica em 437%, independente se você tem ou não doença autoimune, é óbvio que você vai
aumentar os sintomas da doença autoimune. Então, sem sombra de dúvidas, um paciente que tem doença autoimune, ele precisa se alimentar com substâncias que vão diminuir a atividade do sistema e não aumentar. E daí a ideia de você usar o fórmula e não o plus para doenças autoimunes. Então, essa que é o indicado mesmo. Está corretíssimo esse raciocínio, tá? E tem que evitar mesmo uma superatividade do sistema imunológico em pacientes com doenças autoimunes. É o mesmo, a recíproca é verdadeira, por exemplo, para um paciente transplantado. Se o paciente passou por um transplante, ele toma corticoides para inibir, por exemplo, a rejeição daquele órgão, ele não pode tomar o plus, porque aí você vai ter o efeito contrário. Ele pode acabar tendo a rejeição. Então, tem que ter esse cuidado sim, tá? Obrigada, doutor. Muito grata. Qual desses daí seria o mais recomendado para quem tem fibromialgia? A fibromialgia... Sim, então, a fibromialgia é uma doença autoimune. E aí você precisa tomar, por exemplo, o zinco para acalmar o seu sistema imunológico e tentar equilibrá-lo. E, no caso, quem tem problemas de pressão alta? Então, gente, os fatores de transferência, eles não têm efeito nenhum sobre pressão sanguínea, tá? Eles nem aumentam nem diminuem, não tem efeito nenhum. É aquele exemplo que eu dei da dipirona. Dipirona é um antitérmico que não serve para tratar a queda de cabelo. São ações fisiológicas completamente distintas, né? Então, quem tem pressão alta tem que tratar da pressão alta. Tomar o fator de transferência não vai nem aumentar nem diminuir a pressão, em hipótese nenhuma, tá? Não tem relação direta, não. Não, eu perguntei porque, assim, como a pergunta anterior, né, teve suplementos que, em vez de ajudar, né, pioraram em alguns casos porque não era recomendado naquela situação. Aí, a minha pergunta, porque eu sei, eu já entendi que não é remédio, não vai curar nenhuma doença, pelo menos não especificamente, né, vai ajudar o organismo a ter mais força para reagir qualquer problema que tenha. Mas eu estou fazendo essa pergunta justamente para não correr o risco de indicar, né, para uma pessoa que tenha alguma dessas doenças autoimunes, ou no caso da pressão não é uma doença autoimune, né, mas que, em vez de ajudar, prejudica. Então, por isso eu estou perguntando mais recomendado. Certo, a pergunta é relevante, sim, é muito relevante e tem que ser feita mesmo, tá? Mas para o caso específico de pressão alta e hipertensão, não vai ter um efeito maléfico, os fatores de transferência não vai ter. Porém, muito cuidado, olhe na fórmula, olhe no rótulo, se a quantidade de sódio que está presente em cada cápsula, e ver se ela está dentro dos limites de sódio que o paciente com pressão alta pode tomar por dia. Porque o maior problema da pressão alta é o sódio. E se na fórmula, então, tiver muito sódio, aí sim, aí é contraindicado. Então, toma cuidado com sódio, tá bom? Embora, doutor, tem, assim, alguns componentes nos produtos que podem se ajudar a prevenir, né? Igual a fruta do sabugueiro, né? Ela ajuda na prevenção, porque são os componentes naturais das frutas, né, que fazem o composto aí do Burst, por exemplo. Então, quando a gente estuda aquela componente, a gente vê, esse componente aqui vai ajudar na pressão, vai ajudar na TPM, vai ajudar na menopausa, né? Então, quando a gente estuda os produtos, a gente consegue ver esses benefícios, né? Mas não que a pessoa vai ter que deixar de tomar um remédio, né? Isso, Luísa. Eu tive uma, assim, eu percebi que eu tomando fatores de transferência, eu já tomava remédio de pressão. Eu percebi que ele deu uma regulada, mas não ao ponto de parar de tomar um remédio, mas eu acredito que seja mesmo o benefício do próprio organismo, sistema nervoso, sei lá, melhorou tudo, então melhorou a pressão também, mas, né, eu não pude parar de tomar remédio, não. Exatamente isso, Heloísa. Exatamente isso, perfeito. Nós tivemos um caso também, doutor, do doutor Ricardo, que inclusive é o upline da Penélope.
a pressão dele regulou, e ele tem um videozinho mostrando no aparelho, com 3 dias tomando o Plus, o Energy e o Rio Vida. Eu vou ver se eu encontro esse vídeo que ele fez, porque fica registrado, né? A pressão dele literalmente regulou usando esses 3 produtos com, acho que 3 ou 4 dias de uso. Então, depende muito de organismo para organismo. A gente não está pregando aqui que cura, que vai regular a pressão, mas a gente pode falar que ajuda muito. Com certeza. Tem casos em que a pessoa teve um grande sucesso aí usando os fatores de transferência na pressão, na diabetes também. Nós temos vários testemunhos de pessoas que houve melhora. Sim. Componentes. Beleza. Eu acho que os componentes ajudam, né? E os fatores de transferência faz com que aquela substância ali benéfica para a saúde, ela venha a agir com mais pureza no organismo, com mais perfeição. Eu não entendo muito, mas eu acho que é mais ou menos isso. Tem um componente também, que é a pessoa, ela sabe que ela está tomando algo natural, que é para melhorar o funcionamento do corpo dela. E isso, intrinsecamente, já promove mais calma. A pessoa já fica mais calma por causa disso. E isso acaba ajudando todos esses aspectos fisiológicos. Eu estou com um pequeno problema agora, meus queridos companheiros aqui da família For Life, de horário. Eu realmente preciso encerrar. Se tiver mais alguma última pergunta, eu posso responder, mas eu preciso sair nos próximos 5 minutos, vocês me perdoem. 2 pessoas perguntaram sobre bipolaridade, doutor. Tá certo. A doutora Penélope já foi embora, né? Ela que conseguiria responder isso para nós. O que eu sei, gente, é que o sistema imunológico, ele ajuda o cérebro a funcionar melhor. Isso eu sei de ciência, de literatura médica mesmo, isso já está provado. Então, pode ser que melhore, pode ser. A gente precisa realmente fazer experimentos, testes, investigar e ver se melhora. A bipolaridade tem uma relação direta com alguns neurotransmissores que estão em deficiência e aí precisa ser reposto. Os fatores de transferência não contêm esses neurotransmissores na sua formulação, mas eles têm precursores, olha o que eu disse, precursores da formação desses neurotransmissores. Vocês entendem o que é precursor? É uma substância natural que você consome, que às vezes falta no seu organismo, e ao consumir essa substância, o seu organismo passa a ter condições de suplementar e de fazer com que isso chegue onde está faltando. E se for um neurotransmissor que é responsável por esse processo de bipolaridade, que são esses aspectos de grande euforia e grande depressão, bom, o Evaldo está aqui, ele é um testemunho, o Evaldo está dando ele deu um testemunho para nós aqui. Ele falou, gente, antes de tomar fator de transferência, eu oscilava demais, eu era muito alegre ou muito triste, agora eu estou em equilíbrio, graças a Deus e graças a essa tecnologia. Então, pronto, funciona. A gente tem que acreditar também nas coisas, não dá para ser 100% cético, 100%, sabe, ali, só que está na bula, só que está no rótulo. A gente tem que confiar também nos testemunhos das pessoas, tá? Porque em ciência existe também uma coisa que a gente chama de estudo de caso único, tá? Isso acontece, estudo de caso único, quando você tem um único caso, um único paciente naquelas circunstâncias, naquele tratamento e que melhorou. E isso vale sim. Foi o caso que a gente teve aqui, o testemunho agora recente da oscilação de pressão que se equilibrou, é o caso do Evaldo. Esses casos são reais. Mas a gente não pode extrapolar, é só isso que eu estou pedindo para vocês, não extrapolar e falar, a partir de agora eu tenho aqui um milagre para resolver o problema da bipolaridade. Não, cuidado, é só não extrapolar para todo mundo, porque senão a gente começa a ter problemas com a associação médica, a gente começa a ter problemas até de ser acusado de charlatanismo, e isso é crime, tá? Isso está previsto no Código Civil. A gente não pode receitar algo que não tem estudo clínico comprovado, tá? Então, cuidado com isso. É só esse cuidado que eu estou pedindo para todo mundo. É só isso.
Mais alguma questão assim? Porque eu realmente preciso sair. Obrigado, doutor. Muito bom ter você conosco. Luiz, Nossa, muito foi um prazer, foi uma honra. Eu espero poder participar na terça-feira que vem também, mas não garanto. Semana que vem vai ser bem tumultuada aqui para mim. Eu informo mais breve, tá bom? E, Heloísa, parabéns também pela apresentação. Foi brilhante, adorei. E ótimo, foi tudo bom. Parabéns, gente. Valeu, Tati, Anderson, todo mundo. Grande prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Tchau. Obrigada. É contigo, Então, tchau final, Heloísa. Então, nós já vamos aí para já quase 1h40, né? Bacana o nosso bate-papo. Gostei bastante. E vamos convidar as pessoas para participarem, né? É bom. Heloísa, só mais um pontinho aqui sobre a questão da bipolaridade. Primeiramente, eu quero agradecer você pelo tempo. O Anderson, fantástico. Hoje eu gosto muito de falar, de ouvir sobre os produtos. É óbvio que o plano de negócio ele é muito bom, mas para mim o que realmente me trouxe para a For Life, o que me encanta é os produtos. Eu tenho um trabalho assim e sou apaixonada pelos produtos. A bipolaridade envolve uma série de fatores, né? Se a pessoa tiver realmente o diagnóstico de uma bipolaridade, e também depende de pessoa para pessoa, porque, como o doutor falou, tem pessoas bipolar que ele oscila entre alegria e tristeza. Já tem outras pessoas que mescla meio que uma dupla personalidade, que também é encaixado como bipolaridade, enfim. Em ambos os casos, ou em qualquer caso de ordem neurológica, deve-se pelo menos tentar, tá? Pelo menos tentar, para ver como que o organismo da pessoa vai reagir, o Trifactor Fórmula, com o Energy, se a pessoa não for muito agitada. Se a pessoa for muito agitada, então pode usar o Trifactor Fórmula com o Rio Vida. No entanto, se a pessoa oscilar muito com a questão da tristeza e tiver uma propensão para a depressão, aí o super indicado mesmo é o Fórmula junto com o Energy. E se a pessoa tiver condições também, o Rio Vida, dá uma dobradinha muito legal aí. E eu vou dizer para você, é bem provável que a pessoa encontre uma grande melhora fazendo o uso dessa forma que eu estou falando. É verdade. A filha de um amigo nosso que está lá no grupo, ela não conseguia largar o antidepressivo, né? E depois que ela começou a tomar o Energy, ela largou o antidepressivo. O dia que ela ficava sem o antidepressivo dela... Sim, eu parei. Quando eu comecei a usar os fatores de transferência, em setembro. Em outubro para novembro, eu já não estava tomando mais nada. Eu tomava antidepressivo, eu tomava Rivotril. Infelizmente, eu perdi meu pai semana passada, eu acabei tendo que voltar a tomar Rivotril. Mas, assim, eu acredito muito que vai passar essa fase e logo eu vou conseguir parar novamente. Mas, geralmente, quase que no geral, quem começa a tomar Energy com o Trifactor Fórmula, se tem depressão, consegue superar de uma forma fantástica. E eu gosto muito de lembrar também a questão dos autistas e crianças com síndrome de Down. Eu penso que nós devemos nos unir e fazer um trabalho muito forte sobre isso, porque as crianças com autismo, eles sofrem muito, a família sofre, e nós temos aí uma arma poderosa para ajudá-los. Convido vocês todos a fazerem um trabalho forte sobre isso, autista e síndrome de Down. Nós conseguimos ter um resultado espetacular
de ajuda a essas crianças e famílias que sofrem com essa doença. Pessoal, boa noite a todos, que Deus abençoe a todos, parabéns a vocês por essa aula de hoje, foi fantástico, foi muito bom estar com vocês, que Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa noite. Muito obrigada. É Neuci, né, que estava falando? Isso, Neuci. Muito obrigada, viu, Neuci? Muito obrigada mesmo. Muito importante você estar aqui com a gente. Todos vocês, né? Então, e agora, Anderson, podemos dar um abraço em todo mundo e falar até breve? Muito obrigada, gente. Me desculpa, tá? Hoje eu também tive um dia assim, meio turbulento, mas a gente consegue focar, né? Não, eu vou conseguir. E a gente está aqui junto, aprendendo. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Foi um prazer muito grande. E, assim, gratidão, gratidão, gratidão mesmo, de coração, tá? Obrigada, Anderson. Obrigada, Tati, Evaldo, pelo testemunho. Todos vocês, o Carlos respondendo as perguntas todas aí, a Beth teve presente, né, também. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Até amanhã com a reunião com o Dave. Gente, não esqueçam. 20 horas. Tchau. Valeu, Elô. Obrigado. Parabéns aí. Tchau, tchau. Parabéns, você foi ótima, como sempre. Até mais. Até mais.